No slide é o seguinte: o que é o ciclo de criação para maior rendimento, Diego? Diga aí, na sua opinião, como é que seria para começar um ciclo hoje aí para ter maior rendimento de dinheiro, maior retorno aí? Qual seria o passo a passo para a pessoa estar fazendo um ciclo aí realmente lucrativo? Visando aí as experiências que eu tive e algumas pessoas que também eu prestei consultoria e vi como realmente funcionava. Para você poder criar um ciclo, você tem que entender qual é o ciclo da tilápia até ela chegar na fase de abate. Ou seja, como eu falei em alguns minutos atrás, ela segue o período de mais ou menos de 7, entre 6, dependendo de quantas vezes você alimenta ao dia, de 6 até 8 ou até 9 meses, dependendo do seu trato alimentar. Então, você tem que ter em vista que você tem que ter em média aí, vamos chutar no mínimo 7 caixas d'água, vamos supor assim, se tratando em caixa d'água, né? Você tem que ter no mínimo 7, ou então, se for tanque, você tem que ter no mínimo 7 tanques para poder fazer o ciclo, para você ter todo mês aquela quantidade X para você estar vendendo, porque não adianta você fazer um tanque. Eu fiz um tanque, sei lá, de 40 mil litros. Aí esperei de 6 a 8 meses para a tilápia chegar ao tamanho certo de abate. Aí o que é que eu faço agora? Chegou sem nenhum problema, vendi. Aí agora você vai fazer o quê? Esperar mais de 6 a 8 meses para poder vender. Então isso não é rentabilidade. Você vai passar 6 meses parado sem ver a cor do dinheiro. Então você tem que todo mês fazer um ciclo para poder fazer a coleta, o abate e estar vendendo aí para você poder ter o seu rendimento mensal. Show. E aí, Joãozinho, na sua visão aí, o que é que você acha aí dessa rentabilidade aí e nessa trajetória até chegar a essa rentabilidade? Assim embaixo aí, rapaz. Você tá parecendo aquele professor da Casa de Papel, explicando bem direitinho. Tem que ser desse jeito. A gente tem que explicar para pessoas que sabem, que entendem, né, vamos dizer assim, e para pessoas que também não entendem, que estão chegando de paraquedas aí no assunto. Você parece aquele professor da Casa de Papel. Você está explicando direitinho como a professor. Os caras não conseguiram fazer tudo certinho, só que do meio tem as turbulências, né? Que é normal. E o professor não contava com algumas coisas que ia acontecer no meio do caminho, né? Como é que se diz aquele negócio? Não contava com as variáveis. Desse jeito. Estão conseguindo ouvir? Saiu aqui sem querer. Estão conseguindo ouvir? Tô. Agora, a minha opinião, a Diego falou muita coisa aí que eu concordo. Questão do ciclo, perfeitamente. Você precisa de saber quanto tempo você vai demorar para ter o peixe na fase de abate. Se você vai demorar 8 meses, então daqui a 8 meses você tem que ter aí no mínimo 8 tanques ou 9 tanques para estar fazendo aí o seu sistema funcionar, beleza? Porque como é que funciona? Você vai botar os alevinos no primeiro tanque hoje, aí daqui a 30 dias bota no segundo tanque alevinos novamente, daqui a mais 30 dias você coloca no terceiro tanque e assim vai até completar o ciclo de 8 ou 9 meses, que aí você vai precisar de 8 ou 9 tanques, para aí você chegar a cada mês ter uma quantidade X e despescar essa quantidade X de quilos, dependendo do tamanho do seu tanque, para que aí sim você consiga ter resultado. E o maior rendimento, como é que você tem maior rendimento? Na minha opinião, você precisa ter um berçário onde você vai fazer a pré-seleção dos peixes. Como é que funciona isso? Na minha concepção aqui de criação, de criar tilápias, tem umas que crescem bem mais e outras que crescem bem menos. Mesmo você fazendo a reversão sexual dos peixes, chega um tempo que vai passar ali 5%, 4% da quantidade de peixes que vão ser fêmeas. E como é que funciona? Depois de 30 dias, você está criando ela num berçário, você pode pegar uma peneira, que é como é que eles fazem para separar os alevinos para venda, beleza? Pega essa peneira e bota aqueles que tem
30 gramas, mais ou menos uma malha aí para pegar peixes apenas de 30 gramas. Então, esses peixes você pega, que são os maiores, e coloca no seu primeiro tanque. Em vez de ser 8 ou 9 meses, você vai passar para 4 ou 5 meses. Os peixes vão crescer bem mais rápido, porque você vai pegar uns peixes maiores e que vão crescer mais no seu sistema, diferente daqueles peixes que cresceriam tudo junto, atrapalhado, no final da sua produção. Você não ia ter o quilo exato, porque você ia pegar aí 1.000 tilápias, vezes 700 gramas, não ia ter 700 quilos, você ia ter só uns 500 quilos, porque alguns iam crescer, outros não iam crescer, e isso é fato, beleza? Isso aí não tem que discutir, não.